Bate-papo com a doutora Giselda. Doutora Giselda, eu imagino que a saúde será uma prioridade no seu plano de governo, assim como a educação também, né? Mas eu dei uma pincelada ali no seu plano de governo e vi que você também está dando um foco no direito da mulher, no emprego, a proteção dos animais também, o turismo, a cultura. Mas vamos falar um pouco então da saúde, já que vai ser uma das prioridades do seu plano de governo, né? Saúde não tem como, né, não colocar isso como uma grande prioridade, até mesmo porque eu tenho propriedade para poder saber quais são as necessidades que a gente tem dentro da nossa cidade e da nossa região. Tá. O Hospital Regional e o Hospital do Câncer. Todos os catalães sabem do projeto de ter um hospital aqui para Catalão. Inclusive, na minha opinião, é algo que realmente vai ser muito importante, não só para Catalão, mas para toda a região. Mas a gente sabe que o orçamento, né, de uma prefeitura como Catalão, ela sozinha não consegue manter um hospital do tamanho que está sendo esse projeto. Aí é onde entra a doutora Giselda como deputada federal. Catalão ela é polo de uma microárea dentro do estado de Goiás, né? Então ela é como se fosse uma cidade de referência para a saúde. O que acontece hoje? Todas as condições de saúde que não são resolvidas nos municípios, ela vai passando por uma esfera superior, então das cidades menores, passa para essa cidade que é o polo da microrregião, não resolvendo aqui, tem que ir para Goiânia ou outra cidade que seja polo de uma área maior. Então, qual que é a tendência da saúde hoje? É regionalização. Então, para que desafogue um pouco o que Goiânia vive, porque Goiânia tem que atender, então, a todos os 256 municípios. Então, afoga muito a saúde lá. Goiânia não consegue mais atender todos os pacientes que vêm dessas cidades. Então, divide-se em regiões que são capazes de fortalecer para fazer assistência. Então, diminuindo as necessidades de ir para Goiânia. Então, Catalão hoje ela seria essa região. Então, regionalizaria a saúde aqui, construindo um hospital regional. Então, esse hospital regional ele atenderá, né, essa população toda das cidades que são referência para a nossa cidade. Então, é uma realidade extremamente necessária. Construir o hospital não é o mais difícil. A prefeitura disponibilizou já uma área, já foi feita toda a parte inicial, já foi aterrado o terreno, já foi feita o lançamento da pedra fundamental. Então, construir, eu acredito sim que a gente tem condições, mas equipar e manter é que vai ser o grande problema, né? Então, a gente tem que partir do princípio que as cidades que Catalão será, então, essa referência, como são municípios muito pequenos, que a gente sabe que o orçamento ele não é um orçamento muito, vamos dizer assim, com condições realmente de contribuir com esse hospital regional, então não dá para a Prefeitura de Catalão arcar com essas despesas. Então precisa ter uma parceria com o governo federal e com o governo do estado, porque existe uma quantidade que já é pré-determinada para que se encaminhe para os municípios. Só que eu acho que nós vamos precisar de um valor além. Então, é fundamental que a gente trabalhe com parcerias para que emendas possam trazer mais dinheiro para o hospital regional funcionar. E aí, dentro dessa questão da regionalização, a gente também consegue desafogar a questão da saúde relacionada a tratamento de câncer. Então, pode ser uma realidade também. Isso eu ouvi há 2 anos, eu estive no Ministério da Saúde em Brasília, com o assessor do ministro na época, tentando trazer para Catalão esse hospital do câncer. E nós ouvimos da boca dele que Catalão já era possível trazer para cá um hospital regional, era necessário trazer para cá um hospital regional, e sim, era possível trazer o Hospital do Câncer. Então, para você pensar numa estrutura que tem um gasto muito alto, porque o Hospital do Câncer também é um atendimento
um tratamento que tem um custo mais elevado, não dá para a prefeitura assumir tudo isso sozinha. Então a gente tem que fortalecer sim esse vínculo, essa comunicação direta do município com o governo federal e com o governo estadual também, que é o que a gente propõe. Então, uma das suas propostas será buscar recursos, né, para a realidade desse hospital aqui em Catalão, que vai beneficiar não só a cidade de Catalão, como toda a região, né, todas as cidades vizinhas também. O hospital regional, Leandrinho, qual que é a intenção dele principal? É tentar resolver todas as demandas aqui dentro da cidade de Catalão. Então nós vamos ter que fazer cirurgias de alta complexidade. E tudo isso implica em custo, e custo elevado. Então a intenção é não ter que encaminhar mais paciente para Goiânia. É resolver o máximo de problemas que a gente tem aqui dentro da cidade. De todas as cidades vizinhas, então seria essa referência, Catalão seria a referência, tem que resolver o problema. Então nós temos que ter um hospital com alta resolutividade, senão não vai adiantar a gente ter esse hospital. Então não pode construir simplesmente na proporção que se propõe, que é um hospital realmente fantástico, se a gente não conseguir fazer esse hospital funcionar e oferecer aquilo que realmente é necessário. Realmente você fez o dever de casa, né? Literalmente. E ainda dentro das propostas da área da saúde, eu sei que um dos maiores desejos que você tem é o banco de leite, que aqui em Catalão e na região não tem? Não tem. O banco de leite, ele é uma solicitação de muitas, né? Como eu trabalho com mulheres, eu trabalho com lactantes. Eu já fui, né, uma lactante que eu tinha, quando eu morava em Uberlândia, eu doava para o banco de leite. Eles iam em casa buscar um serviço, assim, de referência. Eu já fui até esse banco de leite, que para mim é uma referência. A gente tem todo o projeto pronto. Como é que o que precisa, quais são os equipamentos, qual o espaço físico. Então, a gente tem esse projeto já há mais ou menos uns 4 anos. E a gente nunca consegue fazer esse projeto ser executado. Só que agora a gente tem uma realidade muito grande, porque nós temos aqui em Catalão já há alguns anos uma UTI neonatal. Só que neste ano, essa UTI neonatal, por enquanto ela tinha parceria com o município, com a prefeitura, e ela tem atendimento também de particulares e convênios. Mas agora, há poucos meses, essa unidade ela ampliou de 5 para 10 leitos e ela fez uma parceria com o governo do estado. Então hoje a gente tem bebês prematuros que nascem em todo o estado de Goiás, que são referenciados para cá quando não tem leitos mais próximos às cidades, né? Porque tem aí, do mesmo jeito que eu falei de regionalizar, Anápolis tem a UTI neonatal, se não me engano, a Aparecida de Goiânia tem um UTI neonatal, Goiânia tem algumas, e agora nós temos aqui na nossa cidade. Então, qual é a grande dificuldade agora que para mim escancarou essa necessidade do banco de leite? São esses bebês virem para cá, a mãe normalmente ela não vem, porque são nenéns que nascem, às vezes com poucas horas de vida, eles precisam ser transferidos para cá, e não tem a mãe para poder oferecer o leite. A maior parte das vezes são prematuros, eles precisam ser alimentados por sonda, mas a mãe ordenha, teoricamente, para que seja ofertado para o neném. Só que nem sempre essa mãe consegue vir. Nós estamos falando de uma população carente, população que não tem condições de sair lá do norte de Goiás e vir para cá para poder conseguir fazer essa ordenha e oferecer esse leite para o filho dela. Então, esses bebês estão recebendo fórmulas e a gente sabe que não é o ideal. Sim. Então, além de ser a prematuridade, né, uma necessidade maior para o leite, não tem nada melhor que o leite humano para que esses bebês recebam. Então, não é difícil. Esse banco de leite, ele é um sonho, e agora ele está assim, mais do que evidente a necessidade dele, que vai beneficiar a esses bebês que vêm de fora, a outros bebês que nascem, que vão para a UTI, e as mães também, porque é um conforto, vamos dizer, quando as mães elas estão com uma produção muito grande de leite, poder ordenhar e doar, eu acho que para as mães também é um alívio em alguns momentos, quando é muita produção, e uma maneira também de fazer pelo outro, né? Então o banco de leite também é um grande sonho que agora eu acho que talvez a gente tenha escancarado, como eu disse, essa necessidade e mais um motivo para poder brigar, para trazer melhorias para nossa cidade e para todo o estado, né? Porque de uma maneira
direta, nós vamos beneficiar a esses bebês que vêm de várias cidades, de vários lugares da região, do estado de Goiás. O banco de leite eu vejo que é uma necessidade, com certeza, principalmente para as famílias mais carentes, né? A gente tem algumas outras vias, né? Que são os leites industrializados, né? Mas não substitui. Eu lembro que quando meu filho nasceu, a mãe dele tinha muito leite. E a gente fazia a separação ali do leite, né? E o pessoal do banco de leite sempre buscava. E eu via ali a alegria daquele profissional toda vez que ele chegava para buscar, né, ali os potes de leite que a gente separava. E ali eu via o quão era importante, né? De repente para uma mãe que não tem condição de comprar esse leite industrializado, a gente sabe que é muito caro, inclusive. E eu acredito que aqui existam várias pessoas, assim como a mãe do meu filho, que tinha um excesso de leite ali. E o que fazer, né? Sem ter esse banco de leite e sem ter um profissional para estar indo ali buscar. Então, assim, a gente sabe que ainda há a falta de informação, principalmente para essas famílias mais carentes. E ela, de repente, ela não sabe como fazer o estoque do leite corretamente, porque tem que ter um preparo, né, ali certinho, né, pro leite não ser contaminado, não é isso? Sim. O leite materno, eu falo que ele é um líquido que vale ouro, né? Principalmente para os bebês de UTI neonatal. A gente já chegou a ter bebê aqui de 700 gramas, 900 gramas. Bebês que ficam internados na UTI 2, 3 meses. Então, assim, esse leite, ele é fundamental. Então, se a gente for pensar na questão do benefício que vai ter para o bebê, é ímpar, não tem nem como questionar. E para as mães também. Então, precisa ter essa orientação. Eu mesmo, quando eu tive meus 2 filhos mais velhos, eu morava em Uberlândia. O meu terceiro filho eu tive aqui. E eu tinha muito leite, eu jogava fora, mas eu jogava fora com dor no coração, porque assim, eu sei que aquilo ali, para muitos, ele pode ter um benefício muito grande. A fórmula, por mais que ela assemelha aquilo que o neném, né, realmente precisa, não é igual ao leite materno. Então a gente sabe de possíveis complicações que vão surgir apenas em consequência de não ser o leite humano, de ser uma fórmula, principalmente para esses bebês, né? Então, quando você tem um banco de leite articulado que tá para prestar o serviço, eles vão até a residência, eles orientam como é que faz essa ordenha, eles orientam como é que faz o armazenamento, o manuseio dos frascos, o armazenamento do leite. Então, os benefícios na realidade, né, eles são enormes. E, como eu disse, é uma coisa que não é tão difícil assim, mas que não é prioridade. A gente não tem isso como uma prioridade. Porque quando a gente teve essa proposta de montar o banco de leite, a gente buscou parceria com clubes de serviço e o clube de serviço montaria, mas aí o município teria que continuar mantendo. E foi onde a gente teve essa dificuldade, a gente, né, mais uma vez, nós ganhamos um não. Então, assim, é uma coisa que não tem, para mim, ela não tem explicação de o porquê não ter, né? Já que nós temos essa região toda que beneficia da nossa saúde, é fundamental que a gente tenha também como uma realidade um banco de leite. Doutora Giselda, a gente sabe que a prevenção, ela é de suma importância dentro da saúde pública, né? E eu observei aqui no seu plano de governo, onde você fala que realizar projetos que visam o tratamento e a conscientização sobre cuidados, prevenção e tratamentos de doença. Qual a sua proposta em relação a isso? Leandrinha, a medicina, ela passou por algumas mudanças ao longo dos anos. Eu fui formada num momento em que a assistência hospitalar, ela era a mais valorizada. O que quer dizer isso? Tratava-se doença apenas. Então, investia-se em hospitais, em grandes hospitais, em atendimentos do doente. Mas ninguém, naquele momento, né, não vou dizer tanto na minha formação, porque eu tenho alguns anos já de profissão, mas nem tanto, né? Mas foram surgindo percepções de que nada se fazia para não deixar que as pessoas adoecessem. Então, é só a gente fazer uma análise de que 50 anos para cá,
olha o quanto aumentou a expectativa de vida das pessoas. Então, antes, há alguns anos atrás, 50, 60 era o limite, as pessoas morriam muito cedo. Por quê? Porque não se fazia nada para evitar que eles ficassem doentes, ou se doentes, tratados para que eles levassem a vida mais tempo, né, com a doença controlada. De uns anos para cá, passou-se a enxergar que o melhor para se fazer dentro da saúde pública é cuidar das pessoas, dar condições para que as pessoas não adoeçam. Então, por isso que hoje o nosso foco dentro da assistência pública, principalmente, mas já está sendo uma realidade também na saúde privada, na saúde suplementar, os planos de saúde também estão fazendo já essa inversão de assistência, que é tentar evitar que as pessoas fiquem doentes. E isso se consegue lá na assistência básica, lá na unidade básica de saúde, que antigamente eram chamados os postos de saúde. Por quê? Porque lá é o lugar em que as pessoas teriam mais facilidade de acesso. Lá é o lugar que, se hoje, pela proposta da Estratégia Saúde da Família, né, que a gente precisa ter, já é uma proposta do Ministério da Saúde há vários anos, mas ela é muito frágil ainda na maior parte dos municípios, porque essa assistência é aquela assistência que o médico vai até a casa, o agente comunitário de saúde vai ver o que é que pode estar causando condições para aquela pessoa adoecer. Ou ainda, eu sei que tem um hipertenso, eu sei que tem um diabético, eu sei que tem uma pessoa que tem uma história familiar muito forte por um câncer, eu vou trazer essa pessoa pro atendimento lá na unidade básica para ou controlar melhor a sua doença, ou evitar que ele adoeça, ou ainda fazer um diagnóstico precoce. Então a gente tem que trabalhar com a medicina hoje com prevenção de doenças e promoção de saúde. Esse é o lema hoje, né? Essas duas palavrinhas hoje elas são um lema da saúde pública. Porque se a gente evitar que as pessoas adoeçam, se a gente evitar que as pessoas tenham um diagnóstico tardio de uma doença, a gente consegue dar qualidade de vida. E se a gente pensar em custo, é muito mais, eu não gosto muito de falar essa questão de custo, parece que a gente está pensando só na parte do dinheiro da medicina, né? Mas é importante quando a gente fala em saúde pública. Então eu tenho que pensar que o custo de pegar esse paciente antes que ele fique doente, ou se ele está doente, eu controle melhor a doença, é muito mais barato para uma saúde pública do que pagar um cateterismo, uma angioplastia, uma hemodiálise, uma cirurgia cardíaca. Então, o custo disso é muito mais caro. Isso é atenção terciária. Então, isso eu não faço mais prevenção. Eu já estou tratando o doente. Então, a nossa intenção é fortalecer aquilo que já é proposto há muitos anos pelo Ministério da Saúde, que é fazer essa assistência básica realmente funcionar. Que a gente percebe muita fragilidade ainda em muitos municípios. Bate-papo com a doutora Giselda.